Menos de 2 décadas atrás, uma ilha remota estava à beira de um desastre ambiental sem precedentes, provocado por uma explosão no número de ratos e camundongos. Quando milhares de ratos foram deixados sozinhos com pinguins em uma pequena ilha, ninguém poderia imaginar o que estava por vir. No começo, quase ninguém prestou atenção, mas o que aconteceu depois se transformou em uma das histórias mais surpreendentes já registradas pelos cientistas. Os ratos e camundongos começaram a dizimar a fauna local e a destruir as áreas de nidificação. Tudo começou de forma discreta, com pequenas mudanças inesperadas, mas logo a ilha começou a se deteriorar de maneiras que ninguém poderia prever. A vegetação foi desaparecendo, o que teve efeitos devastadores sobre a vida selvagem. Esta é a história impressionante da ilha Macquarie e das consequências de um erro aparentemente simples que se transformou em um pesadelo ecológico. Número 1. A ilha esquecida pelo tempo. A ilha Macquarie está localizada em um dos pontos mais isolados do planeta, cercada pelo indomável Oceano Antártico. Este pedaço de terra, com cerca de 34 km², parecia um lugar sereno, mas acabaria se tornando o cenário de um dos experimentos ecológicos mais perturbadores da história moderna. Quando exploradores chegaram pela primeira vez, no ano de 1810, encontraram uma terra única no mundo. As praias eram repletas de enormes elefantes marinhos se aquecendo ao sol, enquanto bandos de pinguins reais enchiam o ar com seus cantos vibrantes. Mas o verdadeiro diferencial da ilha estava além da orla. Gramíneas gigantes que dançavam ao vento e formavam campos densos, mais altos que um adulto, e ervas monumentais, como o famoso repolho da ilha Macquarie, que se erguiam como colossos verdes. Era um santuário selvagem, intocado, onde a natureza havia prosperado livremente por milhares de anos. Os animais dali evoluíram sem conhecer predadores. As estratégias de sobrevivência refletiam essa segurança. Os petréis, por exemplo, passavam o dia sobrevoando o oceano e só regressavam ao anoitecer, escondendo-se em tocas subterrâneas. Essa tática funcionou perfeitamente por gerações, até o primeiro grande erro. O isolamento que antes os protegia se tornou uma armadilha. No começo do século XIX, os caçadores de focas chegaram e com eles vieram clandestinos indesejados, ratos e camundongos. Ninguém notou o perigo na hora, mas aquilo desencadearia uma das mais marcantes lições ambientais da história. Número 2. Os visitantes indesejados chegam. Quando os caçadores de focas aportaram na ilha Macquarie no início do século XIX, eles não faziam ideia de que estavam trazendo consigo os agentes de uma futura devastação. Nas embarcações, escondidos entre barris, cordas, mantimentos e equipamentos, estavam pequenos passageiros clandestinos, ratos e camundongos. Essas criaturas chegaram como invasores invisíveis, sem que ninguém percebesse o perigo que representavam. Não eram apenas animais oportunistas, eram verdadeiros mestres da sobrevivência. Capazes de resistir a longas travessias marítimas, os roedores possuíam uma impressionante habilidade para se adaptar a novos ambientes e transformá-los em lares ideais. Para esses pequenos invasores, a ilha Macquarie era o paraíso perfeito. Nenhum predador à espreita, inúmeros esconderijos naturais entre as rochas e vegetação, e, acima de tudo, alimento em abundância por toda parte. Entre as principais vítimas dessa chegada silenciosa estavam os petréis, aves marinhas que por milhares de anos haviam nidificado em tocas subterrâneas, sempre seguras, sem nunca terem enfrentado predadores terrestres. As tocas, que por séculos foram refúgios invioláveis, passaram a se transformar em verdadeiras mesas de banquete para os roedores famintos. E os ratos não se limitaram aos ovos dessas aves. Eles logo descobriram que filhotes desprotegidos eram presas fáceis, e até os adultos adormecidos podiam ser atacados. O estrago causado pelos ratos não ficou restrito às aves. Eles passaram a consumir sementes raras, frutos nativos, brotos de plantas e flores, desencadeando um impacto profundo no equilíbrio ecológico da ilha. Os camundongos, menores em tamanho, mas ainda mais numerosos, somaram-se à destruição ao atacar os insetos que ajudavam a manter o funcionamento saudável do ecossistema. Larvas, besouros, mariposas, aranhas e outros pequenos seres que compunham os alicerces do ambiente natural começaram a desaparecer. O tecido ecológico da ilha, construído ao longo de milênios, começou a se desfazer em ritmo alarmante. Inicialmente, os caçadores só percebiam o incômodo direto. Suas provisões eram constantemente invadidas,
e a presença dos roedores tornava a vida no acampamento insuportável. A necessidade de uma solução parecia óbvia. Era hora de trazer caçadores naturais para combater a praga, e assim, os gatos entraram em cena. Número 3. Quando a solução vira problema. Os gatos chegaram à ilha Macquarie com uma missão bem definida: caçar os ratos e camundongos que estavam assolando a fauna local e destruindo os recursos dos caçadores. Esses felinos eram conhecidos por sua habilidade natural como caçadores de roedores, e parecia lógico que fossem a resposta perfeita para o problema crescente. No começo, houve a esperança de que o plano funcionaria. Afinal, os gatos são predadores especializados, rápidos e astutos, com séculos de reputação como exterminadores de ratos. Mas o que ninguém previu foi o efeito de introduzir esses caçadores em um ambiente onde as aves nunca haviam precisado temer um predador terrestre. Em vez de focar nos ratos, os gatos logo descobriram um alvo muito mais fácil: as aves marinhas da ilha. Essas aves não possuíam qualquer instinto de defesa contra ataques vindos do solo. Elas não tentavam fugir, não reagiam e não tinham estratégias para se proteger. O resultado foi catastrófico. Os gatos iniciaram um massacre que logo se transformou em um dos maiores desastres ecológicos já registrados. Não caçavam apenas por necessidade. Caçavam por instinto, por esporte, por puro comportamento predatório. Estima-se que tenham matado cerca de 60 mil aves marinhas por ano, mais de 160 aves a cada dia que passava. Espécies únicas que habitavam a ilha há milhares de anos desapareceram para sempre. O ralo da ilha Macquarie, um pequeno pássaro incapaz de voar, foi extinto. O mesmo destino teve o periquito colorido da ilha, que se apagou antes mesmo de ser estudado em detalhe pela ciência. Ao todo, mais de 10 espécies de aves marinhas foram completamente eliminadas. Enquanto isso, os ratos continuavam a prosperar. Os gatos, ocupados com as aves, deixavam os roedores livres para se multiplicar, saquear ninhos e devorar a flora nativa. O plano que visava controlar o problema havia, na prática, criado um desequilíbrio ainda maior. Número 4. O erro dos coelhos. Mas a sucessão de erros não parou por aí. Em 1878, outra decisão mal pensada ajudou a aprofundar a crise. Como era prática comum entre marinheiros na época, soltaram coelhos na ilha Macquarie. A lógica era simples. Caso algum navio naufragasse na região, os tripulantes teriam coelhos disponíveis para caçar e sobreviver. O que ninguém calculou foi o impacto que esses animais teriam ao encontrar uma terra abundante em vegetação, sem predadores naturais e com clima favorável. O resultado foi um verdadeiro surto populacional. Os coelhos se reproduziram em um ritmo espantoso. Em 1968, os registros apontavam para mais de 100 mil coelhos na ilha. Eram verdadeiros devoradores incansáveis, consumindo desde as imensas ervas gigantes até os delicados brotos e raízes das plantas nativas. Nada ficava de pé por muito tempo diante de seu apetite voraz. Encostas antes cobertas por vegetação começaram a desmoronar. As raízes que antes estabilizavam o solo desapareceram, e colinas inteiras cediam, transformando aquele paraíso verdejante em um campo árido e sem vida. O que começou como uma tentativa de garantir alimento para náufragos se tornou mais uma engrenagem da destruição, acelerando o colapso ecológico da ilha. Número 5. Paraíso perdido. Chegando à metade do século XX, a ilha Macquarie já havia perdido quase todo o esplendor que um dia encantara os primeiros exploradores. O que antes era um ecossistema exuberante e quase mítico, havia se transformado em uma paisagem marcada pela erosão e pela morte. Os campos de gramíneas altas que dançavam ao vento tinham dado lugar a manchas de solo nu e castigado. As impressionantes ervas gigantes agora mal existiam, substituídas por pequenos restos secos. Os coelhos, sozinhos, haviam destruído cerca de 40% da vegetação original da ilha. Não se limitavam a mordiscar folhas. Arrancavam as plantas inteiras, inclusive raízes, e quando não encontravam mais alimento na superfície, cavavam o solo, buscando qualquer resquício. O resultado era um terreno repleto de buracos, frágil, desmoronando sob seu próprio peso. Foi nesse cenário que, em setembro de 2006, ocorreu uma das tragédias mais marcantes da história ambiental da ilha. Uma enorme porção da encosta da Baía Lusitania, lar de uma das maiores colônias de pinguins-reis da ilha, cedeu.
mais de 500 metros quadrados de terra, fragilizados pelos anos de destruição causada pelos coelhos, desmoronaram de repente, soterrando centenas de pinguins vivos. A imagem da colônia soterrada correu o mundo, tornando-se símbolo de um desastre que havia atingido seu ponto mais crítico. Enquanto isso, os poucos ninhos restantes estavam vulneráveis, sem qualquer proteção vegetal. Os filhotes de albatroz, antes seguros nos penhascos, tornaram-se presas fáceis para predadores oportunistas. Os petréis e pinguins que outrora dominavam o ambiente estavam agora desamparados. A população de ratos, livre da pressão dos gatos, explodiu, passando dos 36 mil, enquanto os camundongos na casa dos 100 mil seguiam ajudando a devastar o que restava da ilha. As plantas mais raras da ilha só sobreviviam graças às pequenas cercas protetoras criadas pelos cientistas. A dimensão do desastre estava clara. Um simples erro havia desencadeado um ciclo de destruição que parecia impossível de reverter. Número 6. A reação em cadeia mortal. O que aconteceu na ilha Macquarie não foi apenas uma história de muitos animais consumindo muitas plantas. Os cientistas logo perceberam que estavam diante de um fenômeno muito mais profundo e perigoso, um efeito em cascata trófico completo. Esse termo descreve o colapso em cadeia de um ecossistema, quando uma mudança em um nível, por exemplo, a introdução ou remoção de um animal, provoca consequências inesperadas e desastrosas em todos os outros níveis da cadeia alimentar. A ilha Macquarie se tornou um exemplo emblemático, quase didático, de como uma alteração aparentemente simples pode gerar ondas de destruição que atingem tudo ao redor. Tudo começou com uma decisão que, à primeira vista, parecia sensata: trazer gatos para controlar os ratos e camundongos. Mas, em vez de resolver o problema dos roedores, os gatos encontraram presas muito mais fáceis: as aves marinhas que nunca haviam aprendido a se proteger de predadores terrestres. O resultado foi uma queda dramática e rápida das populações de aves. Então, numa tentativa de conter essa nova tragédia, as autoridades decidiram agir mais uma vez. A partir de 1985, iniciou-se uma campanha sistemática para erradicar os gatos. Um por um, os felinos foram caçados ao longo dos anos. E em junho de 2000, a última contagem revelou o número final: 2.479 gatos foram eliminados da ilha, marcando o primeiro momento em quase 200 anos em que a ilha estava livre de felinos. Por um breve período, parecia que o esforço começava a dar frutos. Espécies de aves que não eram vistas na ilha havia décadas começaram a retornar. Os petréis azul e cinza, que haviam sumido da ilha principal, voltaram a ser avistados. Era como se os antigos habitantes estivessem reencontrando seu lar perdido, mas a natureza, mais uma vez, mostrou sua imprevisibilidade. Com a ausência dos gatos, os coelhos, sem qualquer predador natural, multiplicaram-se de forma ainda mais impressionante do que antes. A população, que já era enorme, explodiu para mais de 300 mil indivíduos. Dessa vez, os coelhos devoraram até o último vestígio de vegetação disponível. Sem raízes para segurar o solo, as encostas começaram a desmoronar em ritmo alarmante. Comparando imagens de satélite entre 2000 e 2007, era possível ver claramente até do espaço a extensão do estrago. O que deveria ter sido o início de um novo capítulo para a fauna da ilha, transformou-se em mais um desastre, ainda mais profundo. Os albatrozes, pinguins e petréis que retornavam encontravam uma ilha sem abrigo, sem vegetação que protegesse seus ninhos do sol, da chuva ou de predadores oportunistas como os escuas. As tentativas de escavar tocas para nidificação falhavam. O solo, solto e erodido, simplesmente desmoronava. Por fim, os cientistas tiveram de reconhecer uma verdade dolorosa. O desastre não era fruto apenas da presença de ratos, coelhos ou gatos, mas sim o resultado de uma reação em cadeia desencadeada por um erro humano atrás do outro. A destruição havia saído de controle, e intervenções parciais não seriam mais suficientes. Só um plano ousado e total poderia oferecer à ilha alguma chance de salvação. Número 7. O plano desesperado. Diante do colapso iminente do ecossistema da ilha Macquarie, em 2007, as autoridades chegaram à conclusão de que medidas radicais precisavam ser adotadas. Não bastava reduzir ou controlar a população dos invasores. Seria necessário eliminar completamente todos os animais que haviam sido introduzidos e que estavam causando destruição.
O plano era simples na teoria, mas extremamente complexo na prática. Erradicar cada rato, cada camundongo, cada coelho da ilha inteira. Era a maior e mais ambiciosa operação de remoção de espécies invasoras já planejada no mundo. O custo ultrapassaria 24 milhões de dólares e o esforço envolveria anos de trabalho intensivo, equipes multidisciplinares, tecnologia de ponta e uma logística desafiadora, em uma das regiões mais inóspitas do planeta. A primeira fase foi focada nos coelhos, considerados os maiores destruidores visíveis. No passado, em 1968, a introdução do vírus mixomatose havia conseguido uma redução parcial dos coelhos, mas não o suficiente para restaurar o equilíbrio. Desta vez, os cientistas decidiram usar uma arma mais letal: o vírus calicivírus, também conhecido como doença hemorrágica viral dos coelhos. Em fevereiro de 2011, iscas de cenoura infectadas com o vírus foram espalhadas em grande escala nas áreas com maior concentração de coelhos. O efeito foi rápido e implacável. A população caiu drasticamente em poucos meses, mas o vírus era apenas o começo. Em seguida, vieram os helicópteros carregados com 300 toneladas de iscas envenenadas de cor verde, que foram lançadas em voos meticulosos sobre toda a ilha. A operação foi cronometrada para o inverno, quando a maioria das aves estava ausente, reduzindo os riscos de envenenamento acidental de espécies nativas. Ainda assim, o trabalho não terminou com o lançamento das iscas. Era preciso remover, uma a uma, milhares de carcaças de coelhos e roedores para impedir que aves necrófagas fossem contaminadas por veneno indireto. Apesar de todo o avanço, o maior risco ainda espreitava. Bastava um único animal sobrevivente escondido para colocar todo o esforço a perder e reiniciar o ciclo destrutivo. Número 8. A Grande Caçada. Depois da distribuição dos venenos e do impacto devastador do vírus, o maior desafio ainda permanecia: garantir que nenhum único coelho, rato ou camundongo tivesse escapado. Os cientistas sabiam que um único animal escondido em um buraco, caverna ou entre as rochas poderia reiniciar o ciclo de destruição em poucos anos. Era preciso eliminar até o último invasor. Foi então que entraram em ação os maiores aliados da missão: os cães farejadores, uma tropa de elite composta por 12 cães de raças como Spaniels, Labradores e Terriers, todos especialmente treinados para essa tarefa monumental. Esses cães não eram animais comuns. Eles passaram por um treinamento rigoroso e especializado para desenvolver a habilidade de localizar, pelo olfato, um único roedor ou coelho, mesmo em condições climáticas extremas. A ilha Macquarie, com suas tempestades geladas, ventos cortantes e lama traiçoeira, era um ambiente hostil. Os cães precisavam ser fortes, resilientes e incansáveis. Suas patas tinham que suportar o terreno irregular e rochoso. Suas pelagens, o frio intenso e seus instintos, o trabalho árduo e repetitivo de patrulhar a ilha todos os dias em busca do menor vestígio de cheiro. Entre esses heróis de 4 patas, um se destacou: o labrador Wags, ao lado de sua treinadora Melissa Halfton. Juntos, eles lideraram buscas que, ao final da operação, totalizaram mais de 90 mil quilômetros percorridos, uma distância equivalente a dar 2 voltas completas ao redor do planeta Terra. Os cães e suas equipes varreram cada canto da ilha: penhascos traiçoeiros, vales isolados, cavernas escuras e trechos de vegetação densa. Qualquer sinal, por menor que fosse, era investigado com todo o rigor. Foi em 2011 que Wags protagonizou um momento que entraria para a história da conservação ambiental. Em um local remoto, escondido entre as pedras e vegetação, ele localizou a última família de coelhos da ilha, uma fêmea adulta e seus filhotes. O achado foi motivo de comemoração, mas também de alerta. Se uma família inteira havia conseguido permanecer oculta durante tanto tempo, quantos outros animais poderiam estar escondidos? A caçada foi intensificada. Mais cães chegaram e as patrulhas passaram a ser ainda mais constantes e detalhadas. Cada área limpa de cheiro era marcada como segura e cada nova pista era seguida com todo o cuidado possível. A luta contra o tempo e contra o terreno hostil se transformou em uma das mais dedicadas operações de conservação já realizadas no mundo. Número 9. O momento da verdade. Depois de anos de trabalho incansável, patrulhamento diário e monitoramento minucioso, o momento de maior tensão finalmente chegou. No dia 8 de abril de 2014,
Após 7 anos de esforços intensos e mais de 2 séculos de destruição progressiva, a Ilha Macquarie foi oficialmente declarada livre de espécies invasoras. Pela primeira vez em mais de 200 anos, não havia mais um único rato, camundongo ou coelho na ilha. A confirmação veio depois de um período obrigatório de 2 anos, sem nenhum indício dos animais, sem nenhum sinal detectado pelos cães e sem nenhum registro pelos dispositivos de monitoramento espalhados por todo o território da ilha. Mas essa vitória histórica não significava que o trabalho havia terminado. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Seria a natureza capaz de se regenerar após tamanha devastação? Muitos especialistas temiam que os danos tivessem sido tão severos que o ecossistema não conseguisse mais se recuperar, mesmo com a eliminação dos invasores. Mas a resposta veio da forma mais surpreendente possível. Os primeiros sinais de esperança não surgiram de plantas cultivadas por mãos humanas, nem de projetos planejados. Vieram ao próprio solo da ilha, sementes nativas, que haviam ficado dormentes durante décadas, escondidas na terra, começaram a brotar espontaneamente, como se um ciclo adormecido estivesse sendo despertado. Era como ver um deserto florescer depois de uma chuva esperada há muito tempo. Melissa Houghton, a treinadora de cães que participou da remoção dos últimos coelhos, decidiu permanecer na ilha, agora como cientista, para acompanhar de perto esse renascimento extraordinário. O que antes era chamado por muitos de um pasto bonito, começou a dar lugar novamente a um ambiente selvagem, vibrante e cheio de vida. As gramíneas gigantes começaram a crescer de novo, criando campos tão densos e altos que as equipes precisavam literalmente abrir caminho para atravessá-los. As imponentes ervas colossais que haviam dado fama à ilha voltaram a ocupar seu espaço, e em poucos anos algumas áreas pareciam irreconhecíveis, tão profunda era a transformação. Número 10. Os resultados revelados. Uma década após a Ilha Macquarie ser declarada livre de pragas, os cientistas retornaram para medir os frutos de todo aquele esforço. E o que encontraram superou todas as expectativas mais otimistas. O que começou como uma missão desesperada para reverter um desastre ambiental se tornou um exemplo mundial de sucesso na conservação da biodiversidade. A gramínea gigante, que antes havia desaparecido em tantos lugares, agora crescia tão densa e alta que os pesquisadores se viam obrigados a atravessá-la, como se estivessem desbravando uma floresta. Entre a vegetação, os pinguins esculpiram túneis como pequenas estradas naturais, símbolos vivos da resiliência e da força da natureza. As plantas mais raras da ilha também surpreenderam. As 2 espécies de orquídeas que antes só sobreviviam dentro de cercados de proteção se espalharam por novas áreas, voltando a ocupar o território. A upérsia australiana, uma erva que havia sido reduzida a poucos exemplares isolados, agora se multiplicava a cada ano, conquistando novos espaços. Os cientistas calculam que a ilha abriga hoje mais animais nativos do que em qualquer período dos últimos 150 anos. E um dos fatos mais impressionantes foi a velocidade dessa recuperação. O que os especialistas previam que levaria de 30 a 50 anos para acontecer, começou a se concretizar em menos de uma década. Algumas populações de aves apresentaram taxas de crescimento de até 10% ao ano, um feito raríssimo em projetos de conservação ao redor do mundo. O sucesso da Ilha Macquarie serviu de inspiração para iniciativas semelhantes em outros países. Na Nova Zelândia, por exemplo, estratégias baseadas no caso de Macquarie estão sendo usadas em projetos ambiciosos em ilhas maiores, como Hakiura Stewart. O que aconteceu nesse pequeno pedaço de terra no Oceano Antártico está agora moldando o futuro da conservação em ilhas por todo o planeta. Mas a proteção da ilha permanece frágil. Hoje ela conta com rígidos protocolos de biossegurança. Todas as embarcações que se aproximam são inspecionadas com rigor militar, cães especializados revisam as cargas, e até mochilas e roupas são cuidadosamente limpas e aspiradas para evitar a entrada de novas pragas. A lição é clara: prevenir custa infinitamente menos do que remediar. A história da Ilha Macquarie nos mostra de forma clara o impacto que nossas ações podem ter, tanto para o mal quanto para o bem. Um erro simples, como a introdução de espécies em um ecossistema frágil, desencadeou um desastre ambiental que levou séculos para começar a ser reparado. Mas, ao mesmo tempo, essa história prova que, com determinação, ciência e cooperação, é possível reverter até os maiores danos.
Que o exemplo da Ilha Macquarie sirva como um alerta e uma esperança para todos nós. A natureza pode se regenerar, mas cabe aos seres humanos fazer escolhas conscientes e agir antes que seja tarde demais. Que essa lição nos inspire a proteger, recuperar e valorizar os ambientes ao nosso redor. O futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!